Bom dia, a paz do Senhor. Como é bom estar aqui de volta. Estamos nesta jornada abençoada por Deus, lendo e meditando a epístola do apóstolo Judas. Esse livro, essa carta, está logo pertinho do Apocalipse. Judas, Apocalipse. Estamos no finalzinho da Bíblia. O que é que nós já vimos aqui? Que Judas era irmão de Jesus, irmão de Tiago, e que o destinatário dessa carta eram os judeus, cristãos e os crentes em todos os lugares. Então, esta carta é para mim e é para você também. E se você já acompanhou desde o primeiro versículo, essa epístola tem só um capítulo, certo? Que contém 25 versículos. Nós já fizemos aqui o versículo 1 e 2, 3 e 4, e hoje nós vamos para os versículos 5 e 6. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Mas antes nós vamos a uma palavra de oração. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te glorificar. Nessa manhã, mais uma vez, em que estamos aqui para nos alimentar com essa palavra maravilhosa, com esse banquete que tu tens proporcionado para nós. Fala conosco, Espírito Santo, nessa manhã, abençoando também a cada um que está comigo nesse devocional, abençoando as suas famílias, guardando no caminho do trabalho, dentro dos seus lares. Protege, Senhor, dá-nos da tua graça, continua conosco e fala aos nossos corações mais uma vez no dia de hoje. Amém. Vamos ler então o versículo 5 e o versículo 6. Eu vou ler na minha Bíblia, certo? Eu estou hoje com a Bíblia de aplicação pessoal. Você pode pegar a Bíblia que você tiver e você também pode fazer anotação, mas o que você não pode esquecer é de deixar o seu gostei aqui no vídeo. Se não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho das notificações também. Se quiser mandar um comentário, fique à vontade para isso. Deus te abençoe. Vamos ler. Epístola de Judas, apóstolo Judas, diz assim, versículo 5 e o versículo 6. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse é o versículo 5. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Eu vou repetir essa leitura. Nós estamos lendo e meditando a epístola do apóstolo Judas. Nós estamos no versículo 5 e o versículo 6 no dia de hoje. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez sobre isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Essa é a leitura do dia de hoje, é o nosso devocional no dia de hoje, esse devocional maravilhoso, Manhã com Palavra, com essa missionária Ivailza Marques, que aqui está falando com você. Olha só, quão preciosa é essa carta que temos hoje, a honra de nos alimentar, mais uma vez nesse dia. É um banquete que o Senhor nos dá. Olha só, o apóstolo Judas, ele apresenta nesses dois versículos que nós lemos agora, o versículo 5 e o versículo 6, ele nos apresenta exemplos de rebelião. E rebelião nunca traz coisa boa. Rebelião nunca traz presentes. Rebelião traz sempre problemas, consequências. E o apóstolo Judas, ele está tendo esse cuidado para com os judeus crentes
os judeus que já eram cristãos e também aos crentes de todo mundo e chegou até nós. E isso é maravilhoso, isso é gratificante podermos hoje, em pleno século 21, nesse dia abençoado por Deus, estar nos alimentando com esse banquete maravilhoso e nós somos privilegiados nessa manhã por estar juntos com o Espírito Santo de Deus para nos alimentar desse banquete. Olha só, no versículo 5, o que é que ele fala? Ele fala sobre a nação de Israel. Ele fala daquele povo que ficou, você já conhece essa história, que ficou escravizado lá no Egito e que Deus o tirou dali da escravidão, com a promessa de levá-los a uma terra prometida, uma terra onde manava leite e mel, uma terra onde não faltaria nada para eles. E aí há uma promessa de Deus. E as promessas de Deus, elas são cumpridas. Porque Deus, ele promete e cumpre aquilo que prometeu. Olha o que é que nós encontramos. Aqui nesse versículo 5, o que é que ele diz? Mas quero lembrar-vos, porque ele está mandando uma carta de alerta. Ele está lembrando, olha, eu quero lembrar vocês que não é porque vocês são cristãos, são evangélicos, são crentes, que vocês estão livres dependendo do que vocês estão fazendo. Aqui nós encontramos no versículo 5, diz assim: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, vocês já sabem disso. Eu só estou lembrando a vocês a responsabilidade de vocês. E essa carta nos traz nesse dia também a lembrança das responsabilidades que temos como servos de Deus, como escolhidos de Deus, como chamados de Deus. Nós temos a promessa de um dia ir morar com Cristo na glória, mas para isso nós precisamos permanecer fiéis até ao fim. Olha só, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, olha o que eles fizeram. Eles desobedeceram. E aí o que é que Deus fez? Destruiu depois os que não creram. Destruiu quem? Aos que não creram. Se nós permanecermos fiéis, nós seremos abençoados ainda mais, indo morar com Cristo no céu. E aí, o que é que a gente encontra aqui? Quando, nesse versículo 5, ele se refere a isso, porque esse povo se recusou a confiar em Deus. Se você for ler a história lá no Êxodo, se você for ler essa história da saída do povo no deserto, eles reclamavam demais. Eles foram se contaminando ao longo da estrada. Né? Então, olha só, vamos ler lá, quando a gente fala em terra prometida, que eles não entraram porque eles saíram da presença de Deus, eles foram desobedientes e a desobediência nos afasta de Deus. Lá em Números, capítulo 14, Números está lá no Antigo Testamento, certo? Lá no Pentateuco. Vamos lá? Levítico, Número, capítulo 14, eu vou ler para vocês isso aqui. Capítulo 14, o versículo do 26 ao 39, mas eu não vou ler todo não. Olha o que é que diz aqui. O 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Por quê? Porque houve desobediência. Então leia Números do capítulo 14, o versículo 26 ao versículo 39, e você vai encontrar o que aconteceu. E aí, então, o que é que Judas está mostrando aqui, ensinando aqueles crentes, alertando aqueles crentes? Porque essa carta é uma carta de alerta e que serve para nós também. E isso é maravilhoso, isso é precioso para a nossa vida. Olha, então nós vamos tomar cuidado.
vamos tomar cuidado e continuar crendo no Deus que promete e cumpre. E aí o versículo de número 6, que nós estamos meditando hoje, a epístola do apóstolo Judas, os versículos 5 e 6, porque essa epístola só tem um único capítulo, certo? Então vamos lá. Nesse versículo 6, o que é que nós vemos aqui? Olha só. E aos anjos, o versículo 5 falou do povo de Israel. Agora olha aqui o versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O que é que aconteceu? Aqui, nesse versículo, ele se refere aos anjos que, embora no início tenham sido puros e santos e vivessem na presença de Deus, esses anjos aqui, Judas está se referindo aqui, aconteceu o quê? Olha no livro de 2 Pedro 2 e 4, vamos ler aqui, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, olha aqui, tá bem aqui pertinho, tá? Tá bem aqui pertinho. 2 Pedro, versículos 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, peraí que eu tô no 1 Pedro, vamos achar o 2 Pedro, capítulo 2, o versículo de número 4 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha só, aqui Judas está falando exatamente a respeito disso. Que esses anjos, que antes eram puros e eram santos, eles se rebelaram. E aí, o que é que acontece? Aconteceu que alguns deles cederam, sabe ao quê? Ao orgulho e se uniram a quem? A Satanás, que havia se rebelado contra Deus, dizendo eu subirei ao céu e serei maior do que Deus. E aí, quando se rebelou contra Deus, então, o que aprendemos aqui? O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que precisamos nos manter alerta. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus para não cairmos nos mesmos erros, nem da nação de Israel, que havia sido tirado de ser escravo do Egito não obedeceram a Deus, por isso não alcançaram a entrar na terra prometida. Só quem entrou? Josué e Calebe. Nem o próprio Moisés, que conduziu, teve o privilégio de entrar. Olhou a terra, mas não entrou. Mas isso é para outro tempo. Então, vamos tomar cuidado para nós não cairmos também nesse pecado do orgulho, da soberba e da desobediência. E o apóstolo Judas, ele com todo carinho, com todo cuidado e amor, ele alerta aos irmãos para que não sejam, olha o cuidado dele, ele alerta aos irmãos para que não sejam tragados pelo orgulho, pela ambição e pela desobediência. Então, essa palavra no dia de hoje, Epístola do apóstolo Judas, capítulo 1, que é só um capítulo que tem nessa epístola, os versículos 5 e 6 foi a nossa meditação no dia de hoje. Que fique guardado no nosso coração esses ensinamentos como alerta para que nós não venhamos a cair em tentação. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando um dia maravilhoso, que seu dia seja repleto de obediência, de bênção, de vitória, de alegria, e que nós possamos viver em constante comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos aqui na terra. Temos problemas, vem para nós, vem, mas eles não nos pertencem, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Basta continuarmos fiéis a Ele e obedientes à palavra do Senhor. Deus continue te abençoando. E não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe esse vídeo também. Deus te abençoe, beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe. Nós estamos
lendo e meditando a epístola do apóstolo Judas nesses dias. Hoje, a nossa leitura foi os versículos 5 e 6. Deus te abençoe.